Olá, meus queridos, quero falar com você hoje sobre José, personagem tão conhecido, tão falado da Bíblia, mas eu queria meditar com você sobre a prosperidade no caos, porque principalmente atualmente nós temos, muitos de nós, né, e uma grande maioria tem uma ideia de prosperidade bem diferente daquela que a Bíblia coloca e que a Bíblia mostra para nós. No Salmo 37 fala disso, olha, não te indignes por causa daqueles que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E esse salmo é lindo, depois você leia o restante, vai falar dessa confiança, dessa entrega e de uma coisa importante demais que aconteceu na vida de José. Vai falar do temor. Temor, Salomão diz para nós em Provérbios que ele é o princípio da sabedoria, né? Salmo 111 também, versículo 10 vai falar. Ele é o princípio da sabedoria, ele aumenta os dias. No temor do Senhor há firme confiança. O temor do Senhor encaminha para a vida. O salmista Davi, também no Salmo 73, ele conta que ele ficou olhando para a prosperidade do ímpio. E o coração dele azedou, ele ficou mal, começou a desconfiar que não valia a pena ser justo porque o ímpio prosperava. Aí lá no versículo 15, 16 ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, aí entendi o fim deles. Que Deus os coloque em lugares escorregadios, como esse aqui, olha, serão cortados como a grama e murcharão como a erva. Não pense você, toda impiedade tem um limite para o seu fim. E o que é importante é você temer a Deus, né? Nós sabemos que José, ele tinha havia um plano de Deus para a vida dele. Havia para os irmãos de José? Sim, havia também. Deus não queria que aquele plano fosse daquela forma. Que os irmãos pegassem José, dissessem para o pai que ele estava morto, dissessem que uma fera o comeu, se separasse de José. Não, Deus poderia ter botado José como primeiro-ministro do Egito sem toda essa trapaça na família. Mas eles fizeram isso e como Deus, os seus planos não podem ser frustrados, Ele é um Deus que transforma a maldição em bênção, né? Ele fez, através daquilo tudo, com que José chegasse lá onde ele precisaria chegar, que foi para a salvação de muita gente naquela época que José se tornou o primeiro-ministro do Egito, né? E aí, José foi um rapaz que ele prosperou em todo o tempo na vida dele. Só que se nós olharmos do ponto de vista que muitos enxergam hoje que é sucesso e prosperidade, nós não vamos entender. Porque José primeiro foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, lá ele é assediado pela mulher de Potifar, por não aceitar o assédio, ele é preso, fica 2 anos numa prisão por algo que ele não cometeu, pelo contrário, por ele ter sido fiel a Deus, por ele ter sido justo, é que ele foi parar naquela prisão. E isso não entra na cabeça de muita gente. Como é que Deus permite isso, né? Mas ele estava ali, Deus estava vendo ele. Deus estava sabendo de cada passo que José estava dando e da fidelidade que havia no coração dele. Então, o plano de Deus para José é que ele ia prosperar mesmo no caos. Você concorda que ser vendido como escravo, perder a ligação com a família, perder as suas origens, perder a cultura que ele já era habituado, perder a intimidade com seu Deus, porque ele não conhecia os deuses egípcios e nem adorava aqueles deuses. Ele adorava o Senhor. Né? Imagina o que é ser inserido nesta cultura. Então José perdeu tudo isso. Mas os textos que mostram a vida de José o autor repete várias vezes.
e Deus era com José. Aí quando ele é assediado, é caluniado pela mulher de Potifar, o texto diz, e Deus era com José. Aí quando ele vai para a prisão, e Deus era com José. Aí dentro da prisão, o dom dele já começa a ser colocado em evidência. Ele tem 2 sonhos, tem um sonho ali com o padeiro e com o copeiro, e os sonhos acontecem, né? E aí Deus era com José. Até que Deus dá para Faraó um sonho. Olha como que Deus intervém na história, né? Deus tem suas formas impressionantes de trabalhar, né? Deus poderia, mesmo que José já chegou no Egito, ter evitado que ele não fosse para a prisão, ter evitado que aquela mulher não assediasse ele. Sim, Deus poderia. Mas Deus não fez dessa forma, porque José era justo e certamente ele passar por aquela dificuldade ali, né? Deus sabia que ele não ia trair o Senhor, que ele não seria infiel ao Senhor, porque havia temor no coração de José. E o temor é o princípio da sabedoria em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Não adianta ter intelectualidade, precisa de temor, porque o temor é que leva à sabedoria. A intelectualidade tem levado muitas pessoas a se perderem, porque o temor é que faz com que eu entenda que eu dependo de Deus todos os dias, que se eu conseguir vencer a traição dos meus irmãos, foi Deus que me sustentou. Se eu conseguir passar pelo assédio da mulher de Potifar e não ceder, foi Deus que me ajudou. Se eu fui para a prisão e fiquei 2 anos na prisão e depois eu saí, foi Deus que esteve comigo na prisão. O tempo todo. José mostra a fidelidade ao seu Deus e o temor ao Senhor. Então Deus foi com José o tempo todo também, né? O temor foi o que levou José a prosperar no caos. Muitas pessoas acham que só podem prosperar quando está tudo bem, ou acham que quando está tudo bem, quando as coisas estão acontecendo e fluindo, é que é prosperidade. Não. Nós estamos vivendo como brasileiros no meio de um caos. Mas eu digo para você sem medo de errar. Deus vai fazer muita gente que teme, que honra o nome dele prosperar nesse tempo, em todos os sentidos, espiritualmente, profissionalmente, na família. Deus vai fazer isso. Então tema ao Senhor. Entenda que Deus é santo. Volte à santidade, à santificação, volte a uma vida de pureza. É isso que Deus espera de nós. Foi isso que ele encontrou na vida de José. Então pode ter prisão, pode ter traição, pode ter um monte de coisa. Vai prosperar. Vai prosperar. Eu imagino, eu gosto de imaginar, né? Então fico imaginando no dia que José é colocado, né? Elevado a primeiro-ministro do Egito, coloca-se um anel no dedo dele, veste aquela roupa toda, né? Faz um cortejo com ele passando pela cidade para aquela cerimônia, né? Eu fico imaginando a mulher de Potifar assistindo aquilo de camarote, né? Porque ela seria uma que não queria que ele chegasse lá. Porque, na verdade, era para ser morto, né? O adultério naquela época, a sentença era morte, né? Mas José foi preso por quê? Porque Deus não ia permitir que ele morresse, ele não fez nada, né? Ainda que o Potifar acreditou na mentira da mulher dele, Deus preservou a vida de José. Então imagina, né? Aquela mulher quando José sobe a rampa, né? Não sei se existia rampa, mas quando ele é colocado ali, ela estava assistindo aquela cena, né? E Deus honrando José por causa da fidelidade e do temor a Deus. Então tema ao Senhor, não deixe que nada tire você do propósito. Não deixe que nada, né, tire você do caminho que você traçou para servir a Deus. Não vale a pena. Não tem nada, não tem nenhum prazer, não tem nenhuma glória desse mundo, não tem nenhuma soma, não tem nenhuma posição social que vale a pena se você está
deixando de temer ao seu Deus. Porque você está burlando princípios. E toda vez que eu ultrapasso um princípio, eu deixo de seguir um princípio, esse princípio vai me pegar lá na frente. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Os ímpios que estão prosperando, os ímpios que acham que estão fazendo e acontecendo e vão continuar fazendo e acontecendo, eles vão murchar como uma erva na hora que a mão de Deus fizer o que Ele quer fazer e o que Ele irá fazer, tá? Não se preocupe, tema ao Senhor. Qual é o tipo de caos que você está enfrentando? Eu creio que José passou por coisas muito difíceis. Ser vendido, traído pelos irmãos, vendido, dado como morto. Porque se aqueles irmãos contam para o pai que José estava vivo, o que eles mentiram para o pai, passou-se mais de 24 anos do tempo que José foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17. Quando ele foi ao trono no Egito, ele tinha 33. Então, mais de 20 anos, aqueles irmãos esconderam. E eles iam esconder, acho que a vida toda, porque quem revelou o segredo foi Deus, não foram eles, né? Imagina aquele pai chorando, Jacó chorando todo dia. José era o filho querido de Jacó, né? Tudo bem que Jacó errou aí também, ele tinha que tratar todos iguais, ele fez deferência, ele teve preferência para José, né, que era o filho da sua velhice, isso gerou também inveja no coração dos filhos. Então tem todo aquele contexto familiar ali de cada um com a sua culpa, né? Mas mesmo assim, passou-se 24 anos e José não pecou contra o seu Deus. José não falhou no temor a Deus em nenhum dia da sua vida. Por isso ele chegou aonde chegou, por isso ele cumpriu o propósito, né? E a família toda foi salva por causa do temor que José manteve no seu coração. Então não tem nada nessa terra que deve tirar um cristão do seu lugar de temor a Deus, de saber que Ele é santo e que você não pode traí-lo, que você não pode pecar contra Ele. Nada vale a pena. Fique com esta palavra, compartilhe com alguém, que Deus te abençoe.